Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários dessa 21ª rodada da Bundesliga. Mas antes de iniciarmos as análises, bora fazer um review da nossa lista da 20ª rodada, onde tínhamos separado duas entradas em back e uma entrada em over. O nosso primeiro back era a favor do líder Leverkusen, né? O Leverkusen que vem fazendo uma excelente temporada, só que tinha uma odd muito baixa, né? Contra o lanterna da Bundesliga, uma odd de 1,32. O Leverkusen conseguiu ser melhor no primeiro tempo contra a equipe do Darmstadt, mas eu não achei o Leverkusen entrando ali nos seus 220 volts na partida. Para trabalhar uma odd de 1,32, eu precisava de mais do Leverkusen ali no primeiro tempo, coisa que o Leverkusen não me apresentou, e com isso eu acabei ficando de fora desse primeiro gol do Leverkusen na partida. Não consegui trabalhar esse jogo pelo padrão que o Leverkusen nos apresentou. Fiquei de fora, mas quem conseguiu pegar esse gol do Leverkusen teve plena tranquilidade de fechar sua posição ainda no primeiro tempo ou no segundo tempo, porque o Leverkusen acabou vencendo por 2-0, mas eu aqui acabei ficando de fora. O nosso segundo back era a favor da equipe do RB, o RB que enfrentou a equipe do União Berlim, o União Berlim que vem oscilando demais na temporada, né? A equipe caiu muito de produção em comparação à temporada passada. E aqui a gente teve também, né, um domínio grande do RB na partida. O RB que acabou fazendo o seu gol ali logo aos 11 minutos de partida. Foi mais um jogo que eu também fiquei de fora. Faltou basicamente clicar no mercado, né? Estava esperando um pouco mais do jogo em si para poder tomar uma posição perante o mercado. Mas aqui também foi mais um jogo que eu fiquei de fora. Não consegui pegar esse back RB. Quem conseguiu pegar esse back conseguiu, né, fechar sua posição tranquilamente, né, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O RB que também venceu seu jogo por 2-0. E a nossa entrada em lei era o Lei Colônia, o Colônia que vinha jogando muito mal, né, vem jogando muito mal, em enfrentar a equipe do Frankfurt, o Frankfurt que vem oscilando bastante na temporada. Só que aqui a gente teve um jogo basicamente de trocação. As minhas expectativas para a partida da equipe do Frankfurt controlar as ações do meio de campo, ela não aconteceu durante o jogo. A gente teve um jogo extremamente franco, né? O Colônia gerou, né, bastante perigo aqui para a equipe do Frankfurt. Foi um jogo basicamente para leitura, e esse Lei aqui ele não se apresentou durante os 90 minutos. E eu também aqui não consegui fazer nenhuma entrada nesse Colônia. E bora lá então iniciar as análises dessa 21ª rodada, né? Rodada de carnaval. E nessa sexta-feira já teremos o nosso Dortmund em campo, o Dortmund que vai receber a equipe do Freiburg. O Dortmund tem uma odd muito amassada de 1,59 para a partida, né? Como já falei em outros Café com Apostas, é muito difícil encontrar um padrão de trabalhar essa equipe do Dortmund, porque sempre suas odds estão muito amassadas, e o Dortmund é aquela equipe que nem sempre, né, joga merecendo a odd que tem, mas no final das contas sempre acaba vencendo suas partidas. Mas é uma equipe que eu estou evitando de trabalhar nessa temporada. Vou acompanhar o jogo, mas não vou vir com viés nenhum de buscar esse back Dortmund no modo de 1,59. Muito provavelmente o Dortmund deve vencer sua partida no final das contas, mas aqui eu não acredito que o Dortmund vai nos apresentar uma grande pressão contra a equipe do Freiburg, né? Que o Dortmund não vá sofrer, né, nessa partida. Então aqui é um jogo que eu vou preferir pular, vou preferir acompanhar só durante a live. E o nosso próximo jogo agora é o Augsburg, que vai enfrentar a equipe do RB. O RB que já nos apresentou grandes padrões de back nessa temporada. Aqui a gente tem, tecnicamente, né, equipes de níveis diferentes. A equipe do RB, né, junto com o Leverkusen e junto com a equipe do Stuttgart, são as equipes que mais nos apresentaram padrões de back nessa temporada, né? Foram mais equipes que eu consegui pegar gols, digamos assim. E aqui não tem como eu não vim para essa partida do RB para não buscar nada a não ser a favor deles. Eu vou vir com esse viés de buscar esse primeiro back a favor da equipe do RB, que tem uma odd de 1,77. Muito provavelmente a gente vai ter o RB controlando as principais ações da partida, né? Controlando o meio de campo. Basicamente, é esperar ali os primeiros 10, 15 minutos iniciais, onde a equipe do Augsburg deve tentar exercer aquela pressão da equipe mandante, mas à medida que o tempo for passando, a equipe do RB vai cada vez mais controlar as ações do meio de campo e vai começar a martelar a equipe do Augsburg. E aqui eu vou vir para buscar esse primeiro back dessa 21ª rodada, nesse back RB, no mod de 1,77. E o nosso próximo jogo
é o Union Berlim contra a equipe do Wolfsburg. Um jogo carne de pescoço, um jogo extremamente difícil, um jogo para leitura de jogo. A gente tem um mercado dando uma odd de 2,28 para a equipe do Union Berlim, né? O Union Berlim que vem decepcionando demais essa temporada, a equipe ninguém sabe, né, o que aconteceu com o Union Berlim, né, em comparação com a temporada passada, porque manteve seu elenco, fez uma excelente campanha na temporada passada, mas nessa temporada vem decepcionando bastante, né, cada partida pior que a outra. E aqui é um jogo completamente carne de pescoço, é um jogo muito difícil, é um jogo 100% para leitura de jogo, e é uma partida que eu vou preferir ficar de fora. E o nosso próximo jogo é o Werder Bremen contra a equipe do Heidenheim. Duas equipes, tecnicamente, que possuem elencos limitados, né? Se a gente fosse traçar aqui antes do campeonato começar, a gente colocaria, né, o Bremen e o Heidenheim brigando contra a zona da degola, só que ambas as equipes conseguiram uma sequência muito boa de vitórias, né? O Bremen vem ainda nessa sequência, o Heidenheim conseguiu essa sequência em algumas rodadas atrás e acabaram dando uma distanciada ali da zona da degola. É mais um jogo carne de pescoço, o mercado aponta um favoritismo aqui para a equipe do Bremen, mas eu não acredito, né, que esse mercado possa estar justo, nem para buscar o back. Aqui, se eu fosse fazer alguma coisa, seria buscar uma correção de odd da equipe do Bremen, mas eu vou preferir ficar de fora. É basicamente acompanhar essa partida nesse sábado de carnaval às 11h30 e ver, né, se vai apresentar algum padrão ali durante os 90 minutos, mas eu não acredito que a gente vai conseguir encontrar esse padrão de back da equipe do Werder Bremen. Eu também vou preferir pular essa partida. E o nosso próximo jogo é o Gladbach contra a equipe do Darmstadt. O Gladbach, que também é uma grande decepção nessa temporada, vai enfrentar a equipe do Darmstadt, que provavelmente vai ser a primeira equipe rebaixada à segunda divisão. E aqui a gente tem um mercado dando esse grande favoritismo para a equipe do Gladbach numa odd de 1,65. Eu até acredito que o Gladbach deve vencer essa partida, mas o Gladbach não vem nos apresentando um bom futebol. O Gladbach, eu não acredito, né, que vá apresentar um padrão de back nessa faixa de odd de 1,65. Então aqui é mais um jogo que eu vou preferir ficar de fora. Se você quer vir para esse jogo para buscar esse back Gladbach, né, porque o Gladbach vai ter a posse de bola, vai ter um certo domínio ofensivo, tome só um pouco de cuidado de como o Darmstadt vai estar contra-atacando. Eu não gosto dessa odd da equipe do Gladbach. Se esse mercado ele tivesse mais justo, pelo futebol que as equipes estão apresentando no momento, eu estaria sim, né, vindo com o viés de buscar esse back Gladbach, mas aqui nessa odd de 1,65 eu vou preferir ficar de fora. É basicamente acompanhar o jogo, mas eu não acredito que a gente vai ter esse grande amasso do Gladbach na partida. E eu vou também pular esse jogo do Gladbach contra a equipe do Darmstadt. E a nossa próxima partida é o Frankfurt, que vai receber a equipe do Bochum. O Bochum que eu já citei ele demais aqui no Café com Apostas, basicamente em todo o Café com Apostas. Eu cito o estilo de jogo do Bochum, que eu fico bastante desconfortável em trabalhar nesse tipo de situação, né, que no caso é contra a equipe do Bochum, que é uma equipe que joga de forma reativa, não gosta de ter a posse de bola, mas quando tem a posse de bola, gosta de atacar em blocos, né? Ataca com muitos homens no campo ofensivo, e isso atrapalha demais o meu estilo de trade. Então, é uma equipe que eu costumo evitar bastante nas minhas operações. Só que aqui a gente tem um mercado, né, dando uma odd de 1,8 para a equipe do Frankfurt jogando em casa. Sem sombra de dúvidas, o Frankfurt tem um elenco mais qualificado, mas esse back do Frankfurt aqui parte muito mais da equipe do Frankfurt do que da equipe do Bochum. O Frankfurt vem fazendo partidas instáveis nessa temporada. A gente tem que ver como que esse Frankfurt vai estar com a posse de bola na partida, se vai ter só aquele pequeno volume ofensivo, né? Porque a posse de bola a gente sabe que o Frankfurt vai ter contra a equipe do Bochum. E a gente sabe que o Bochum vai atacar em blocos quando tiver a posse de bola. Só que aqui a gente tem que ver como que vai estar a objetividade do Frankfurt na partida, né? É um jogo difícil, eu acho muito difícil trabalhar contra a equipe do Bochum, mas aqui eu vou vir, né, basicamente mais pela diferença técnica entre as equipes, eu vou vir com esse pequeno viés para buscar esse back Frankfurt. No mais que o Frankfurt me decepcionou demais na última rodada, eu vou vir aqui para buscar esse back Frankfurt, que tem uma odd de 1,8, mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Não basta o Frankfurt estar apenas tendo a posse de bola, né, tocando bola no campo ofensivo. A gente precisa ver quais são os objetivos de jogadas do Frankfurt na partida, porque a gente sabe que a gente vai tomar alguns certos tipos de calor para o lado da equipe do Bochum.
Então a gente não basta ter, né, apenas o Franco tocando a posse de bola, sem ter objetividade ofensiva, sem estar criando oportunidades claras de gols. Isso é muito importante em analisar na hora de trabalhar uma partida dessa. Eu vou listar esse Beck Franco, vou vir com esse viés para esse confronto nesse sábado às 11h30, mas eu tenho sim um pé muito atrás aqui para essa partida. Vai depender muito, né, de como o Frankfurt vai se postar na partida, mas aqui eu vou listar aqui esse Beck Frankfurt numa odd de 1.8. E o nosso próximo jogo aqui é um jogaço de bola, que é entre o Leverkusen contra o Bayern de Munique. Eu não acredito que ninguém vá comemorar, né, pular carnaval sem acompanhar essa partida, né, vai deixar o carnaval para depois, porque aqui é um jogo que promete muito. É o líder da competição Leverkusen, que ainda não perdeu nessa temporada em nenhuma das competições que disputou, enfrentando o vice-líder Bayern de Munique. A diferença hoje entre as equipes é de 2 pontos. Aqui é um jogo que promete demais da conta. O Leverkusen, para mim, é uma das melhores equipes que vem apresentando, né, um dos melhores futebols do mundo. Estou gostando muito do estilo de jogo do Leverkusen. O Leverkusen vem jogando muito bem. O Bayern é sempre aquele Bayern, né, que a gente já conhece, né, aquela equipe que basicamente domina todos os seus adversários. E aqui é uma partida que promete e promete muito. Né, um exemplo disso, né, da grande fase do Leverkusen é a gente ter, né, basicamente um mercado parelho, né, contra a grande equipe aqui da Bundesliga, que é o Bayern de Munique. Aqui é um jogo completamente difícil para a gente estar trabalhando no match odds, né? Para quem gosta aí dos mercados de remontadas, muito provavelmente a gente vai ter algumas oportunidades ou de um lado ou do outro, mas aqui é um jogo extremamente franco, né? Analisando o campeonato de forma em geral, o empate aqui é um excelente resultado para o Leverkusen, porque o Leverkusen vai se manter na primeira colocação, dependendo apenas de si, para levantar o título do campeonato alemão. Só que aqui, pelo estilo de jogo das equipes, a gente vai ter uma partida extremamente franca, e a equipe que acaba saindo atrás do placar vai ter que tentar buscar a virada, e cada vez mais próximo ao final da partida, a gente vai ter um jogo extremamente franco. Aqui, eu vou vir para buscar o mercado de gols na partida. Vamos buscar aqui o mercado de 2.5 gols, que tem uma odd bastante interessante de 1.53. Vou lançar aqui o Leverkusen versus o Bayern numa odd de 1.53. O over limite nessa partida também vai ser muito interessante trabalhar no final do jogo, se alguma das equipes estiver vencendo por 1-0. Ambas as equipes possuem um contra-ataque extremamente poderoso. Então aqui é um jogo que promete muito e espero, né, que essa partida não nos decepcione nesse sábado de carnaval. Mas aqui promete ser o grande jogo dessa rodada, e eu vou vir aqui para essa partida buscar esse mercado de gols, porque eu acredito que no mercado de match odds a gente vai ter um jogo de momentos, né? A gente vai ter um momento favorável para o Leverkusen, o Bayern em algum momento vai ser melhor em campo, e a gente vai ter esse jogo aí de oscilação durante os 90 minutos, então vai ser um jogo muito difícil de trabalhar o match odds, mas aqui o jogo tem tudo para ter, né, muitos gols na partida, né? São basicamente os dois melhores ataques da competição. O Bayern marcou 59 gols, o Leverkusen marcou 52, e aqui é um jogo que promete muito, né, nesse sabadão às 2h30. E para finalizarmos, bora para os jogos de domingo. O Stuttgart, que vai receber a equipe do Mainz. O Stuttgart, que é um outro queridinho nosso aqui nessa temporada, né? Já nos apresentou muitos padrões de back nessas primeiras 20 rodadas que passou, e ainda vai nos apresentar muitos outros padrões de back até o final da temporada, porque a equipe vem jogando muito bem. Stuttgart, Leverkusen e a equipe do RB são equipes que vêm, né, nos colocando dinheiro no bolso, então não tem como a gente deixar de lado essas boas equipes que vêm fazendo excelentes apresentações nas suas partidas. E aqui é mais um jogo que a gente tem que vir com o viés de buscar esse back Stuttgart. No mais, que está numa odd de 1.46, vai enfrentar a equipe do Mais, que vai brigando contra a zona de rebaixamento, e pela partida que o Stuttgart fez contra a equipe do Leverkusen pela Copa da Alemanha no meio de semana, mesmo o Stuttgart sendo eliminado e tendo um elenco inferior ao Leverkusen, o Stuttgart enche a gente de esperança, né, para as próximas temporadas, né, futuras temporadas, se conseguir manter seu elenco, porque está muito encaixado. E aqui eu vou listar aqui esse back Leverkusen, back Stuttgart, no mais que a gente tenha essa odd
um pouco amassada, mas o Stuttgart já nos apresentou padrões nessa faixa de odd de 1,46, e aqui eu acredito muito que a gente vai ter uma grande pressão do Stuttgart na partida, e vou listar aqui então o nosso terceiro back dessa 21ª rodada, e para finalizarmos, é o Hoffenheim que vai receber a equipe do Colônia, o Hoffenheim que vem oscilando bastante na temporada, né? Uma equipe que conseguiu engrenar uma boa sequência de vitórias, chegou a bater ali na sexta colocação do Campeonato Alemão, agora já está aí algumas rodadas sem conseguir suas vitórias e não vem jogando muito bem, né? Isso é um detalhe muito importante aqui para o lado do Hoffenheim e vai enfrentar uma equipe do Colônia, o Colônia que também é uma incógnita, né? Vem oscilando demais na temporada. A gente tem um mercado dando um grande favoritismo para a equipe do Hoffenheim de 1,89, um favoritismo que é devido basicamente ao mando de campo, né? As duas equipes vêm jogando muito mal, né? Nas últimas partidas que eu acompanhei, tanto o Hoffenheim quanto o Colônia. Não gostei, né? O Colônia venceu sua última partida contra a equipe do Frankfurt, mas eu acho que naquela ocasião foi mais demérito do Frankfurt do que mérito do Colônia. Mas aqui é mais um jogo também que eu vou preferir ficar de fora nesse domingo às 1h30 da tarde. Nesse exato momento, provavelmente já vou estar pulando o carnaval. E assim finalizamos a nossa 21ª rodada aqui da Bundesliga. Separamos aí 3 entradas em back e uma entrada em over. Espero ajudar demais vocês com as análises desse final de semana. Tomem aí um pouco de cuidado nessa partida do Frankfurt. E lembrando que o nosso Café com Apostas é um oferecimento aqui da nossa bolsa de apostas, que é uma Exchange. Para você que quer trabalhar o trade esportivo, você tem que estar trabalhando numa Exchange, e a bolsa de apostas é a melhor Exchange para nós brasileiros trabalharmos o nosso trade esportivo. E assim, finalizamos mais um Café com Apostas. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.